Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos nessa quarta-feira meditando hoje que o Espírito Santo nos dá coragem. O Espírito Santo nos dá coragem para anunciar. Meu irmão, minha irmã, façamos a nossa preparação para a nossa oração, nos colocando na presença de Deus, percebendo que Deus está presente e nos entregando inteiramente em suas mãos. Entregando os pensamentos, sentimentos, atitudes, vontade, decisão. Deixando que o Espírito Santo tome posse de todas as nossas faculdades. Que o Espírito Santo receba como oferta tudo que somos e tudo que temos. E assim pedimos a graça hoje de um novo Pentecostes. É o que estamos pedindo, é o que estamos implorando a misericórdia de Deus. Um novo Pentecostes. No dia de hoje, vamos meditar os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 12 a 36. Logo em seguida, ao derramamento do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, estavam, pois, todos atônitos e sem saber que pensar. Perguntavam uns aos outros: que significam estas coisas? Outros, porém, escarnecendo, diziam: estão todos embriagados com vinho doce. Pedro, então, pondo-se de pé, em companhia dos 12, com voz forte, lhes disse: homens da Judeia, e vós todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e prestai atenção às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, visto não ser ainda a hora terceira do dia. Mas cumpre-se o que foi dito pelo profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, é Deus quem fala, que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Profetizarão os vossos filhos e as vossas filhas. Os vossos jovens terão visões e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu e milagres embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e então todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouvi estas palavras. Jesus de Nazaré, homem de quem Deus tem dado testemunho diante de vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou por meio de vós, como vós mesmos sabeis. Depois de ter sido entregue, segundo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mão de ímpios. Mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela retivesse seu poder. Pois dele diz Davi: eu via sempre o Senhor perto de mim, pois ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Alegrou-se por isso meu coração, e a minha língua exultou. Sim, também a minha carne repousará na esperança, pois não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que o teu santo conheça a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria com a visão de tua face. Irmãos, seja permitido dizer-vos com franqueza: do patriarca Davi, dizemos que morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria colocado no seu trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que ele previu e anunciou por estas palavras:
ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. A este Jesus, Deus o ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito prometido, derramou, como vós vedes e ouvis. Pois Davi, pessoalmente, não subiu ao céu. Todavia disse: O Senhor disse a meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Meu irmão, minha irmã, o texto de hoje é um texto muito bonito, apesar de longo, mas dois elementos são importantes. Primeiro, os discípulos estavam antes do Pentecostes com as portas fechadas por medo dos judeus. Diz São João no Evangelho, estando as portas fechadas do lugar onde estavam por medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Recebei o Espírito Santo. Hoje, no dia de Pentecostes, também todos estavam reunidos e certamente com as portas fechadas. Porém, quando o Espírito Santo vem, os apóstolos abrem as portas do lugar. O medo dá lugar à coragem, porque o Espírito de Deus é coragem. E o Espírito de Deus é coragem para anunciar. Pedro anuncia que Jesus é Senhor e Cristo. E Pedro também denuncia: Este Jesus que vós crucificastes, Deus o tornou Senhor e Cristo. Pedro não tem medo. Eles viram Jesus sendo morto. Eles viram Jesus sendo condenado e morto, mas agora a força do Espírito Santo neles faz com que eles não tenham medo. É o mesmo Espírito que estava em Jesus. Foi o mesmo Espírito que levou Jesus até a cruz, sem pestanejar. Jesus, pelo Espírito, teve a coragem suficiente para enfrentar todas as tentações e ir até o fim. Agora os apóstolos, por esse mesmo Espírito, eles podem ter a coragem de testemunhar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias enviado e denunciar a maldade que fizeram contra Jesus. Aquele que tem o Espírito Santo tem coragem de anunciar a verdade de Cristo, mas também tem coragem de denunciar as injustiças. Se eu tenho o Espírito Santo, eu não posso aceitar a mentira, não posso aceitar a injustiça. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho que ser profeta. E profeta é aquele que anuncia, mas também é aquele que denuncia. E quando a gente fala de denúncia, não é somente uma denúncia do pecado, mas também das estruturas de pecado e de morte, daquilo que faz tanta gente passar fome, daquilo que é exclusão, daquilo que é violência, daquilo que é destruição da vida humana, daquilo que é destruição da natureza. Então, aquele que é cheio do Espírito Santo recebe a força de Deus para anunciar a Deus, para anunciar a palavra de Deus, para anunciar o amor de Deus, para anunciar o reino de Deus, mas também recebe o Espírito Santo para denunciar a injustiça. Pedro vai na palavra certa. O Espírito Santo é o prometido do Pai, como nós rezamos outros dias. O Espírito Santo é a promessa que o Pai fez lá no Antigo Testamento. O Pentecostes é o cumprimento da promessa. E esse Pentecostes acontece hoje. Pentecostes acontece hoje na minha vida e na sua vida. O Espírito Santo hoje, como lá em Pentecostes, também é derramado sobre nós. Mas quando o Espírito Santo vem, ele nos dá coragem para anunciar o reino, para implantar o reino de Deus, que é um reino de fraternidade,
onde não há exclusão de ninguém, onde não há preconceito, onde não há mentira, onde não há inveja. Quando o Espírito Santo vem com seus dons, ele nos leva a viver como irmãos, a amar, a perdoar, a respeitar e a denunciar as injustiças. Aquele que diz que ama Deus, mas se acovarda diante das estruturas de morte, não ama a Deus. Aquele que diz que ama a Deus, mas se acovarda diante da injustiça contra os pobres, não ama a Deus. O Espírito de Cristo é sempre um Espírito que vem para que nós anunciemos o reino, denunciando as injustiças. É o que Pedro faz hoje. Pedro tem toda a coragem de anunciar o Evangelho. E Pedro enfrenta os poderosos que crucificaram Jesus. Se o Espírito Santo vem sobre nós, também na nossa vida pessoal, nós teremos coragem suficiente de enxergar aquilo que não está dando certo e romper com aquilo que não está dando certo. Se o Espírito Santo vem sobre nós, nós temos coragem suficiente de romper com o pecado, com a morte e com o erro, para fazer a vontade de Deus. Meu irmão, reze com esse texto, traga para a sua vida, onde é que esse texto está tocando o seu coração. E depois fale com o Senhor de tudo aquilo que Ele colocou no seu coração, de tudo aquilo que Ele trouxe para você no dia de hoje. Depois fique um instante em silêncio, ali contemplando a presença do Senhor, contemplando amorosamente a Deus. E não esqueça de pegar o seu caderno, registrar o que foi importante hoje, as dificuldades que você teve e seus compromissos. No dia de hoje, nós podemos viver o dia de hoje tentando encontrar tudo aquilo que nós precisamos romper, que é errado, que é sinal de morte em nós, que é apego desordenado, tudo aquilo que nós precisamos romper hoje, que nós precisamos encontrar dentro de nós para romper. A oração do dia de hoje deve ser o vinde Espírito Santo, encher os corações dos nossos fiéis. Essa oração conhecida, que pode nos ajudar várias vezes no dia de hoje, nos nossos momentos de encontro com Deus. Agora que o vídeo termina, inicie sua oração e até amanhã.